Falar sobre saúde mental nunca foi tão urgente para nós brasileiros. Há muitos estudos que sugerem que o nosso país tem uma das taxas mais altas de transtornos de ansiedade do mundo. Tem muitas explicações possíveis para isso, mas as condições estressantes provocadas pela desigualdade social e pela violência urbana estão lá no topo, com certeza. E se isso já não fosse preocupante o suficiente, segura mais esse dado aqui. O acesso às políticas de cuidado com saúde mental ainda está restrito por aqui aos mais privilegiados. Ou seja, as pessoas que podem receber algum tipo de tratamento, seja um apoio terapêutico e psiquiátrico ou qualquer outra forma de ajuda, são ainda a minoria da minoria. Ainda que haja um atendimento pelo SUS, é muito mais gente precisando do que o sistema público consegue responder. E aí, como é que fica a situação da maioria da população que passa por algum tipo de sofrimento psíquico? Como é possível difundir informação e até apoio para lidar com essas questões que, sem dúvida, acontecem com todos nós, tá? Talvez possa parecer difícil de acreditar, mas a TV aberta tem uma participação importante nesse cenário. A gente já teve alguma tradição de programas de televisão que se dedicaram à discussão sobre temas voltados às questões de saúde mental e que conseguiram popularizar e até fornecer alguma ajuda para quem estava assistindo a eles todos os dias. Dizendo de outra forma, por mais que hoje essa vocação não seja muito explorada na nossa TV, houve um tempo em que o papo sobre saúde mental estava quase todos os dias presente na telinha dos brasileiros, pro bem e pro mal. Vem com a gente que esse é o tema do nosso telescópio de hoje. Bora! Em 21 de setembro de 2005, um texto opinativo foi publicado na revista Veja, assinado pelo jornalista Ricardo Valadares. O título do artigo era Revire-se Freud e trazia um comentário cáustico sobre um tipo de atração que estava se popularizando naquela época nas emissoras de TV aberta. O jornalista chamava pejorativamente esse tipo de programa de teleajuda. Nessas atrações, as apresentadoras e apresentadores tinham como convidados pessoas muito simples que iam até o palco para compartilhar os seus dramas, que podiam ser desde DR entre casal, desentendimentos entre irmãos, até questões familiares muito mais sérias. Em certo momento, o texto do Valadares dizia assim: o mote dessas atrações é oferecer supostas soluções para os problemas emocionais e de relacionamento. Os temas são quase sempre femininos, já que as mulheres da classe C compõem a audiência esparsa do horário. Como nos velhos telebarracos, às vezes o participante é convidado a fazer uma acariação com outros envolvidos em seus conflitos. A diferença é que, se antes os apresentadores instigavam a animosidade, agora eles dão uma de gurus de autoajuda. Depois de desabafarem, as pessoas recebem conselhos, ou seja, despeja-se sobre elas um amontoado de lugares comuns. É provável que você tenha ouvido falar de alguns desses programas, se é que você não assistiu eles também. Um deles é o Casos de Família, atração que está na grade do SBT desde 2004 e que lá no início era apresentado pela jornalista Regina Volpato. Mas tinha mais, hein? A apresentadora Márcia Goldschmidt, por exemplo, foi um sucesso absoluto nesse início de década com seus programas na Band e no SBT. Programas que levavam aí pessoas para contar os seus dramas na TV. No Brasil, ela foi uma precursora nesse formato, já que tinha ali uma certa inspiração, para não dizer imitação, dos programas americanos do Dr. Phil e da Oprah Winfrey, por exemplo. E não dá para esquecer outro clássico também, que foi um programa chamado Encontro Marcado. Ele foi exibido semanalmente pela Rede TV entre 2005 e 2008. Ele era capitaneado pelo Luiz Gasparetto, que era filho da famosa médium espírita Zíbia Gasparetto. O próprio Luiz se declarava médium e se apresentava como um terapeuta espiritual, misturando princípios da doutrina espírita com os da psicologia, que era a sua formação acadêmica.
Mas a essa altura você deve estar estranhando que lá no começo eu tenha meio que lamentado que esses programas hoje são menos frequentes do que já foram no passado, né? Afinal, a gente costuma pensar que essas atrações são pura exploração de pessoas mais simples, não é? É que o buraco é bem mais embaixo. E eu vou te explicar por quê. Mas antes da gente continuar o assunto, vamos ouvir a palavra do patrocinador que tornou esse vídeo possível. Eu sei que você conhece essa sensação. Às vezes você está precisando dar aí uma renovada no guarda-roupa, mas não com qualquer roupinha, né? Tá precisando de peças bonitas, mas que dê para usar no dia a dia também, sabe aquela coisa versátil? Aí você procura e até acha o que está procurando, mas com essas características, o seu bolso não aguenta não. Diante desse dilema, nessas horas não dá para perder a oportunidade de fazer um bom negócio. E eu vou mostrar a oportunidade perfeita para você, agora. É ela mesma, a Black Week da Insider. As roupas são exatamente o que você está procurando. Elegantes, práticas e cheias de tecnologia. Desamassam no corpo, não desbotam e não mancham. E nessa semana, mas olha, é só nessa semana, os descontos podem chegar até a 70%. Mas olha, os estoques são limitados. Vai rápido para não correr o risco de chegar e já ter acabado. Não vai perder essa oportunidade, hein? Procura lá no site da Insider e se você usar o cupom METEORO, que está aparecendo aí na sua tela, vai garantir até a 70%. Não perde a chance que é só nessa semana, hein? Entra usando o link que está na descrição e no comentário pinado desse vídeo e o cupom já vai ser adicionado automaticamente à sua compra. E tem brindes especiais para compras acima de R$ 399 também, hein? E ó, são super especiais mesmo. Essa semana você pode ganhar até uma Tech T-shirt ou um Perfect Top de brinde. Confere lá e você vai receber roupas bonitas e de alta tecnologia para você ou para presentear alguém que você ama. Pode ser a mesma pessoa. E de quebra, você ainda ajuda a gente aqui no Meteoro a continuar o nosso trabalho. Muito obrigada a você que está assistindo e a Insider pela maravilhosa parceria. Obrigada, gente! Para continuar essa discussão, eu quero voltar bem rapidamente para aquele texto da revista Veja que a gente leu no segmento passado. Se a gente for olhar bem o que está escrito ali, vai acabar notando que esse é um texto cheio de preconceitos de todos os tipos. Primeiramente, ele já começa com o machismo explícito no argumento de que os temas que falam sobre sofrimento psíquico são quase sempre femininos. Por que será, né? Como se fosse um assunto menor, né? Imagina que um homem ia parar para assistir TV para saber sobre as dores dos outros. Coisa de mulher. Mas eu quero chamar a atenção também para o resto daquela frase. O Ricardo Valadares emenda que esses programas eram femininos porque eram as mulheres da classe C que compunham a audiência esparsa do horário. Então já dá pra gente ver logo no começo desse texto, antes mesmo de que a análise tivesse sido feita, um preconceito de classe mostrando aí as suas garras, hein? Por fim, o texto descasca o que aqueles apresentadores e apresentadoras estavam fazendo, já que, aspas, depois de desabafarem, as pessoas recebem conselhos, ou seja, despeja-se sobre elas um amontoado de lugares comuns. Em resumo, daria para traduzir assim: para a população mais abastada, há os espaços restritos da psicanálise, dos diferentes ramos da psicologia e de uma atenção mais qualificada e individual, para os que podem pagar por ela. Já pro populacho, restaria só o papo furado da TV. Tem muitas coisas nas entrelinhas aí que acho que vale a pena a gente prestar atenção. E que fique claro, não é uma questão em relação ao jornalista que redigiu o artigo, não. Mas sim um pensamento que era muito recorrente naquela época e que, querendo ou não, está circulando por aí até hoje. Começa pela questão da subestimação das mulheres e também um certo desprezo de classe em relação às camadas mais populares. Só que tudo isso daqui está conectado com a ideia da televisão como um veículo de comunicação menor, destinado aos menos letrados, digamos assim. Dá para reconhecer que o texto sugeria implicitamente que as pessoas que viam esses programas de teleajuda não estavam lendo a revista Veja. Não é?
Daí dá pra gente entender que esse artigo levava a ideia de que a TV, por ser até hoje a mídia que chega ao maior número de pessoas, não tinha vocação para falar com seriedade dos sofrimentos da saúde mental. Mas tem mais coisa aqui, né? Como a ideia de que tudo que esteja ligado às classes populares precisa ser visto pelas elites intelectuais como algo que deve ser criticado. Confere só o que diz a professora Vera Veiga França, da Universidade Federal de Minas Gerais. Essa TV popular incomoda por muitas razões, e entre elas porque ela fala da miséria e da carência, porque ela expõe de forma cínica, sarcástica, mas também pungente, a dor do outro. Certamente ela conta com inúmeros dispositivos para pasteurizar essa dor, mas os tipos populares, mesmo sorrateiramente, mostram sua cara, e essa aparição em si é uma denúncia. Nesses programas, maltratado que o seja, o povo está na TV. E ele nos fala de um povo e uma realidade que estão muito além da TV. Então fica a pergunta, será que o que a gente pode ver naquele artigo da Veja, de alguma forma, não é algum tipo de escárnio? Como é que pode as pessoas pobres estarem na TV e, o mais escandaloso ainda, tratar dos seus problemas? A apresentadora Oprah Winfrey é, sem dúvida, uma das figuras públicas mais influentes na difusão do debate sobre saúde mental na televisão. Durante 25 anos, ela esteve à frente do programa The Oprah Winfrey Show, que foi transmitido em vários países e serviu como inspiração para muitos programas, inclusive no Brasil. A importância desse programa foi que ele levou à TV aberta assuntos que até então eram raros nesse veículo, como discussões sobre trauma, abuso, depressão e dependência. Para muita gente sem acesso a esse tipo de instrução, foi a primeira vez que puderam ter contato com algum tipo de discussão sobre temas psicológicos. O impacto foi gigantesco. Tem vários estudos que sugerem que o programa da Oprah levou ao aumento da procura por terapia e ajudou milhões de espectadores a entender melhor os seus sofrimentos e traumas. Além disso, ela recebeu no seu palco vários terapeutas e psiquiatras, como Dr. Phil e Brené Brown, que ajudou a difundir conceitos da psicologia numa linguagem mais acessível. Mas adivinhe só, mesmo com tudo isso, o The Oprah Winfrey Show foi muito criticado por levar esse tipo de sofrimento para a mídia de massa, o que de alguma forma rebaixaria a qualidade da televisão. A Oprah falou várias vezes sobre isso e numa das declarações dela, ela soltou esse argumento. Os talk shows como o nosso e os livros de autoajuda têm sido acusados de transformar este país em uma nação de chorões. Há muitos críticos que dizem que facilitamos para que pessoas fracas inventem 101 desculpas, da pobreza ao abuso, para explicar por que não conseguem assumir o controle de suas vidas. Minha esperança é que todos nós peguemos a dor que a vida nos deu e a usemos para chegar ao outro lado. Esse tipo de posição se repete quando a gente analisa a chegada na TV brasileira dos programas de teleajuda, só para repetir o termo usado ali pela revista Veja. Até aqui, a gente já entendeu que existe um grande preconceito de classe nessa crítica, mas vale a pena olhar com mais atenção para o que esses programas faziam e ainda fazem. Se tem uma apresentadora que se tornou símbolo desse tipo de programa, é a Márcia Goldschmidt. Nos anos 1990 e 2000, ela virou um grande sucesso comercial à frente dos talk shows populares. Ela apareceu pela primeira vez com o programa Márcia na Band e migrou para a Rede TV em 2002 e depois para o SBT em 2004. Embora a Márcia tenha comandado várias atrações, incluindo o Programa Livre no SBT, a apresentadora ficou muito mais ligada aos talk shows que levavam ao palco pessoas simples para compartilhar os seus dramas. A Márcia Goldschmidt sempre foi acusada de explorar a dor dos mais pobres, de expor excessivamente essas pessoas e de ofertar soluções simplórias para os seus problemas. E pode ter certeza, tinha muita,
muita baixaria nos programas da Márcia, sim. Acontece que mais de 20 anos depois dela ter saído da grade da TV aberta, os programas dela têm passado por outras análises, que agora sugerem que ela foi corajosa ao levar para o público questões relacionadas à violência doméstica, abandono parental, abusos afetivos, entre outros assuntos pesadíssimos. Inclusive, com muita frequência, a Márcia era bem afiada e dava umas broncas nas pessoas que iam até o programa dela. Eu já tenho um filho dele, tem 5 anos, né? E agora eu fiquei grávida de novo e ele fala que o filho não é dele também. Peraí, o primeiro filho também ele achou que não era dele? Falou que não era dele. E depois que nasceu? Aí depois que nasceu, com certeza, né, foi. Porque era a cópia? A cara certo. dele. Aí? Agora, depois de 5 anos, eu saí com ele, fiquei grávida de novo. Que sorte, hein, fofa? Não, é muita sorte. E agora ele fala de novo que o filho não é dele. Escuta, e agora? Ele não tá com você de novo? Não tá comigo. Eu fiquei 4 anos com ele, né? Sim. E agora ele não tá E agora comigo. você vai assumir sozinha? Sozinha. Até nascer, ele vê que é a cara dele de novo? Aí ele falou que quer fazer o exame, que se for dele, ele ajuda. Se não, não. Olha, mas se depois daqui 5 anos você sair com ele de novo, se você passar aqui nesse programa, vai ter, hein? Que isso? Outro nome forte na teleajuda foi o do apresentador Luiz Antônio Gasparetto, que faleceu em 2018. Ele teve uma trajetória bastante peculiar. Ele era psicólogo por formação, mas também era conhecido como médium renomado dentro da doutrina espírita. O Gasparetto estava presente na televisão desde os anos 1990, quando era convidado para participar dos quadros em programas como os da Hebe Camargo e da Silvia Popovic. Mas foi nos anos 2000 que ele apresentou o Encontro Marcado na Rede TV, em que promovia discussões com pessoas comuns sobre problemas da vida emocional misturados aí com questões de espiritualidade. Fazendo aí um breve passeio nos vídeos do Gasparetto aqui no YouTube, você começa a notar que ele tinha uma coisa um pouco especial. Ele falava sobre saúde mental de uma forma mais incisiva, e mesmo que fosse espírita, não era doutrinário necessariamente. Falam tanto pra gente, dizem tanto pra gente, a gente acaba dando importância. Não, porque isso aqui é importante, aquilo é importante, porque é importante casar, porque é importante ter isso, importante ter dinheiro, importante ter aquilo. Todo mundo joga um monte de mensagens. Mas eu na minha vida, e eu tenho visto e ajudado também as pessoas na vida delas, muita coisa não é realmente legal para mim. Não é verdadeiramente importante. Pode ter um ar. Isso é tudo. Depois que você tem aquilo, você vai vendo que aquilo tem uma valia, mas não é tudo na vida da gente. Quer dizer, nós usamos errado a nossa importância. Uma série de ideias que passam para nós sobre Deus, sobre o universo, sobre a vida, sobre filosofia de vida, sobre o que é certo, o que é errado, fazer, não acontecer. Nós vamos colocando e vamos tomando aquilo como guia inocente, batendo a cabeça por aí, porque o que o povo fala de besteira e acredita em besteira, besteira no sentido de que não é funcional, que não é verdade. Ora, se a gente não domina o poder de dar importância, nós perdemos uma grande parte do nosso leme, da nossa direção. O Encontro Marcado também sofria muita crítica por conta dessa abordagem meio híbrida do apresentador, vamos lá. Mas o fato é que esse foi mais um dos programas em que as pessoas puderam ser ouvidas no palco e receberam, nem que fosse por alguns minutos, acolhimento para suas dores e um pouco de direcionamento sobre o que fazer. E por fim, vale a pena a gente olhar com mais detalhe para o mais longevo programa desse gênero no Brasil. Eu tô falando, claro, do programa Casos de Família do SBT, que entre idas e vindas está no ar desde 2004. Já são 21 anos em que os dramas populares recebem espaço todos os dias na TV aberta por 1 hora. Muito foi escrito e pesquisado já sobre o Casos de Família, e na maior parte das vezes o tom dessas análises foi crítico e até mesmo debochado. Sempre circula, no fundo do que a gente lê, a ideia de que o povo, tanto de quem vai ao programa como quem assiste,
é uma massa inerte, ingênua, que aceita ser explorada pelos donos das emissoras de TV. Mas será que é assim mesmo? O programa foi apresentado pela Regina Volpato nos anos iniciais e depois por Cristina Rocha, que se tornou aí a cara da atração. A cada episódio ele recebe pessoas simples que vão para o palco para debater sobre um dos temas do programa. Enquanto isso, eles ouvem alguns comentários da apresentadora e no final recebem conselhos da psicóloga Anaída Mico. O mais curioso é que a visão negativa do programa já surgiu mesmo antes dele estrear. É isso que a jornalista e apresentadora Regina Volpato contou no Sem Censura. As pessoas olhavam para isso, uma loucura, como a Regina vai sair da bancada, uma mulher com credibilidade vai apresentar um programa. Você ouviu muito disso? Sim, inclusive de pessoas próximas. Né? Não faça isso. Esse programa de barraco, não faça isso. No SBT, não faça isso. Mas o teste, foram várias etapas, porque foi uma eliminatória. Sim. Foram várias etapas. O programa não era um programa de barraco, não era mesmo. Não era, eu lembro. Não era mesmo. Não. Assim, né? A primeira fase do Caso de Família que eu fiz, nada contra a segunda fase do Caso de Família, que foi um programa de muito sucesso, Sim. que ficou 10 anos no ar. Sim. Então, vai voltar, diz que vai voltar agora. E tomara que volte, Sim. porque tem público para isso. E a Cristina Rocha é muito boa no que ela faz. Tem estilo, né? Tem personalidade. Ao longo dessas 2 décadas, o programa recebeu dezenas de investigações acadêmicas e jornalísticas que buscavam aí entender o fenômeno que ele representava. No aspecto negativo, Casos de Família já foi chamado de telebarraco e divã de pobre. Olha aí o termo. Já nos aspectos que podem ser entendidos como positivos, está o fato de que a atração teve a coragem de levar o povo simples para a TV, apenas por conta da sua presença. Então talvez não seja por acaso que o Casos de Família seja uma atração do SBT, que é uma emissora que se colocou desde o início como uma TV mais próxima do popular em relação à concorrência da Globo. Olha só o que essa argumentação do professor Rafael Fialho Martins, da Universidade Federal de Juiz de Fora, diz. A disputa em torno do popular está no centro não apenas do gênero praticado por Casos de Família, bem como na própria emissora em que o programa se insere. Embora a TV como um todo se aproprie constantemente da cultura popular, o SBT se diferenciou dos outros canais desde o seu surgimento até os dias de hoje por seu viés altamente popular, focado em uma programação pensada para atender majoritariamente as classes populares. O fato é que, independentemente do que se ache dele, ao longo da sua história, o programa Casos de Família levou para a TV aberta centenas de pautas que não estariam em nenhum lugar a não ser lá. Muitos pesquisadores destacam, por exemplo, que discussões voltadas à população LGBTQIA+, apareciam sempre no programa, mesmo que houvesse em muitas edições um tom de humor que era colocado sobre os convidados, tá? Isso precisa ser dito. Você com certeza já até conferiu algum meme que nasceu no Casos de Família. Entre os temas estavam coisas como "Minha mãe não aceita meu namorado", "Meu irmão é travesti e nos envergonha", até frases mais cômicas como "Abra sua mente, gay também é gente", fazendo referência à música do Mamonas Assassinas. Mesmo com tudo isso, dá para dizer aqui que muita gente aprendeu alguma coisa sobre saúde mental por conta do que era discutido no programa, minimamente do jeito que dava. A própria Regina Volpato já deu declarações em que falava sobre isso. Tudo muito bonitinho. E eu encontro pessoas até hoje que falam, que participaram. Outro dia um sujeito falou: "Fui no seu programa, mas eu era tão menino", um frentista. Eu falei: "Eu também". Ele falou: "A senhora também". E devem ter dito coisas para você já assim: "Nossa, aquilo que você falou mudou minha vida". Ah, isso sim. Porque era uma mediação, né? Modéstia, Você fazia uma mediação de conflitos ali. Eu gostava de escutar. Já deu para entender até aqui que programas de TV como Casos de Família ou de Terapia Espiritualizada, do Luiz Gasparetto, até os de Mundo Cão, como o da Márcia Goldschmidt, embora fossem muito passíveis de crítica, sim, a gente não nega isso, desempenhavam uma função também importante, o de tentar trazer luz aos problemas cotidianos dos cidadãos comuns, e que se não estivessem ali, provavelmente só apareceriam no noticiário policial. Toda
Toda essa discussão até aqui pode servir para provocar uma última reflexão. Será que a TV aberta parou de focar nas questões sobre saúde mental da população mais simples? Se a gente for dar uma rápida zapeada, vai notar que a era dos talk shows terapêuticos já acabou. Com exceção do Casos de Família, que segue na grade do SBT depois de altos e baixos, os espaços que ficaram são muito poucos. Daqueles que restaram, a maioria são programas religiosos, comprados ou produzidos pelas próprias emissoras. Um exemplo é o Fala Que Eu Te Escuto, que é uma produção da Igreja Universal do Reino de Deus, veiculada na TV Record desde 1998. Bispos como R.R. Soares e o próprio Edir Macedo também têm apresentado programas em que fazem aconselhamento. E a própria filha do Macedo está à frente de um programa chamado The Love School, de terapia de casais, ao lado do marido, na mesma emissora. Ou seja, quem só tem acesso à terapia por meio da TV aberta está, sem dúvida, recebendo muito pouco apoio. E nos poucos espaços em que ainda existe, vem embalada por um discurso religioso e doutrinário que muitas vezes só tapa o buraco em vez de encarar de fato os problemas. Falar sobre o nosso sofrimento na TV pode ser um tema explorado pelas emissoras de televisão, que nem todo mundo lembra, são concessões públicas. Mas para isso, elas deveriam estar trabalhando mais a favor da população que assiste.